Posso dizer que 2020 foi o meu melhor ano, porque foi um ano que eu deixei meus medos e resolvi fazer aquilo que eu nasci para fazer. E eu acredito que com Misna está acontecendo a mesma coisa. A gente, desde que eu comecei com essa jornada, acho que coincidiu mais ou menos, né? Acho que foram épocas parecidas. Eu não sei a data dela, a gente vai falar de data aqui, se possível. Mas eu acho que eu gravei meu primeiro vídeo em junho do ano passado, fez um ano, fez um ano agora. E o primeiro card eu acho que eu postei em agosto do ano passado, que já vai fazer um ano também. E depois que eu comecei, eu não parei, né? Meu grande desafio hoje é ter constância, né? Ter uma frequência. Mas, assim, tem sido gratificante cada criação que o Senhor me dá, que Ele me inspira e que, através da minha vida, outras pessoas são alcançadas. Então, assim, a gente já tinha, desde o início, que a gente falava dessa live, de marcar uma live, mas a gente orava e não sabia o que exatamente falar. A gente sabia que precisava fazer uma live juntas, né? A gente tem o propósito da gente é bem parecido, né? Misna trabalha bem voltado aí para as mulheres. Eu atendo aí os dois públicos, mulheres e homens, né? De um modo geral, mas assim, com identificação maior com a mulherada, é claro. Mas o fato é que eu falo para os dois públicos. Então, assim, para quem não me conhece, que está entrando aí através do Instagram de Misna, eu sou a Gisélia, meu nome de registro é Gisélia, mas desde criança que me chamam de Giza, e aí pegou, ficou Giza, virou minha marca, hoje é a minha marquinha registrada. Eu tenho um canal no YouTube, Viver com Propósito, que também assino como Giza. E O que você faz profissionalmente, Giza? Quem é Giza profissionalmente? Profissionalmente, eu sou formada em administração, tenho uma pós em marketing brand. Quando eu fiz a pós em marketing brand, lá, acho que eu concluí em 2018, e eu não imaginava quanto que brand, que é o que brand nada mais é que a gestão da marca, né? A criação da marca, todo esse estudo que a gente faz com a marca, né? A nossa imagem, né? A gente vende a nossa imagem o tempo todo. Então, eu fiz brand e não sabia quanto que ele me ajudaria hoje, né? Eu fiz marketing em brand e hoje o que mais se fala é de marketing digital, é de marketing brand e como que Deus ele prepara as coisas, né? Então, assim, é isso. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, na área comercial. É um grande desafio a alinhar, porque não é fácil, né? Os desafios são imensos. Mas, assim, a gente não pode esquecer de fazer aquilo que a gente gosta e contribuir para o reino. Depois eu vou falar como é que aconteceu. A gente vai seguir aqui um scriptzinho que a gente tentou fazer. E Deus ele vai conduzir o resto. E agora é contigo, Misna. Bom, vou me apresentar também. Meu nome é Misna. Eu sou formada em design de moda, né? Trabalho em design de moda, porém a área que sempre fui apaixonada por moda, na realidade, é a parte de autoestima. Eu sempre vi como uma forma de ajudar as mulheres a se enxergarem, né? Então eu sempre falava assim com o Senhor, mesmo me formando, eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a ajudar outras mulheres, sabe? Ajudar outras pessoas através da minha profissão. E aí, nesse decorrer de vida toda, hoje eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma empresa de bolsas artesanais, a Olivia Conceito, que é uma forma também que o Senhor usa, né? Para que eu possa estar aí ajudando outras mulheres também. E eu tô aqui também, comecei junto com Giza, né? Na internet, em 2020, na pandemia mesmo, eu senti assim um chamado do Senhor para que eu abrisse minha boca aqui mais, para que eu pudesse falar, né, aqui na internet, e sem pretensão alguma, apenas seguir o ID, né, que o Senhor tava tocando ali no meu coração. E aí eu comecei a abrir minha boca com muita vergonha, porque eu tinha certeza que era dos bastidores. Eu nunca, sempre falava isso, eu sou dos bastidores, eu nunca quis estar frente a uma câmera, né? E aí o Senhor nos surpreende com as circunstâncias com que Ele vai colocando no nosso coração. Né? Então vamos a primeiro tópico, né, Giza, que é como foi despertar, né, de Deus nas nossas vidas, o nosso propósito, a nossa criação de conteúdo aqui, o porquê que a gente está aqui falando com vocês hoje, né? Então vamos lá. Eu começo ou você começa a falar do despertar? Eu posso começar falando. O meu despertar foi o seguinte, logo depois que eu casei, eu fui assim inundada com muitas responsabilidades, né?
quando a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais, então a gente realmente entra numa nova etapa, numa nova fase, que precisou de mim uma dedicação maior, principalmente com o Senhor, né? Porque principalmente eu me achegar mais a Ele. E eu comecei e tinha um costume meu que eu tinha já em casa, não é porque eu criei depois que eu casei, que é de me arrumar sempre. Eu sempre falei com minhas amigas que elas precisavam se arrumar, porque eu sei o quanto isso melhora a nossa autoestima, né? Melhora pra gente trabalhar e tudo. Eu mesmo estando em casa, eu sempre gostei de estar arrumada, né? Mas para melhorar minha produtividade. E aí, quando eu casei, eu comecei a ler muito, fazer meus devocionais mais direitinho e tudo com mais constância. E assistindo uma das lives do Pablo Marçal, ele falou bem assim, que pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Essa frase que ele falou, eu nunca esqueci, nunca, porque queimou no meu coração com muita força. E aí eu comecei a perceber, meu Deus, o quão egoísta eu sou. O Senhor tem ministrado tantas coisas dentro de mim, eu tenho guardado, ficado ali dentro de mim, só para mim ou então para as pessoas próximas, né? Porque eu sou uma pessoa assim que eu amo. Se uma amiga liga, amiga, eu tô precisando, eu tô lá. Eu amo assim ajudar com conselhos e tudo, mas existiam mais pessoas que precisavam do que o Senhor estava ministrando. Então eu caí em mim que pessoas estavam morrendo porque eu não abri a boca. Então, a partir desse momento, eu liguei minha câmera, comecei a gravar uns stories, e nesses stories começou assim, toda timidazinha, sentada na mesa, lendo a Bíblia, muito tímida, a voz quase não saía, mas aí eu comecei a falar o que o Senhor havia ministrado de maneira muito simples, não é nada, né, estrambólico. Que me acompanha aí desde o ano passado sabe que é uma coisa muito simples, mas que o Senhor, ele usa a simplicidade. É na simplicidade que o Senhor, ele se manifesta. Então eu comecei assim, não é? Às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas, né, mirabolantes, muitas coisas assim, mas não é. O Senhor, ele Deus opera na simplicidade. Ele opera na simplicidade. E aí eu comecei a falar do Senhor, né, ali de forma muito simples, e o Senhor foi ministrando e confirmando. Foi aí que surgiu Poderosa Todo Dia também, que eu já falava minhas amigas serem poderosas, né, se arrumarem. Então foi criado um movimento mesmo, as mulheres sempre falando do Poderosa. Então foi assim que começou, de maneira rápida. Conte você, Tisa. Como foi que você começou esse chamado? Foi mais ou menos parecido. Eu sempre fui uma pessoa que eu aprendo muito com as pessoas, né? Eu, graças a Deus, eu gosto de me comunicar e me comunico bem, né? Não tenho aquela dificuldade de relações interpessoais. E isso acaba me ajudando muito, porque como eu converso com pessoas diferentes, né? Eu não tenho assim, não sou aquela pessoa assim que exclui, né? Tem gente que exclui um monte de gente, não, só quer isso aqui. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para agregar. E aí uma pessoa que eu conheci que não faz parte do meu ciclo de amizade, não, voltando um pouquinho, aí em 2017 eu tive um sonho, né? Que em um dos meus vídeos eu conto, eu tive um sonho e foi um sonho muito forte que me impactou. Eu não estava aqui, eu tava fora do país, foi minha primeira viagem para fora, que era também um sonho, eu nunca tinha saído do meu país. E aí eu acordei de manhã com a sensação de alegria muito forte. Uma coisa assim bem forte no meu coração. Eu vou falar bem resumidamente, porque eu tenho vídeos meus que tem a história toda. Mas assim, eu acordei e eu acordava feliz, porque eu lembrava de todos os detalhes do meu sonho. No meu sonho, eu dava à luz, né? Eu tinha uma filha no meu sonho. E durante o parto, né? Eu pegava ela nos meus braços e eu começava a rir e chorar. E aí o sonho acabava. Quando eu acordei, eu fiquei, meu Deus, esse sonho, sabe aquela sensação que era alguma coisa que estava boa para acontecer na minha vida? Porque às vezes a pessoa associa muito ao fato, ao filho, mas sim, esse filho quer dizer o quê? O que é que ele simboliza no mundo espiritual? Criança é o quê? Ingenuidade, inocência. Eu comecei a fazer algumas associações. Criatividade, projetos. E aí, a partir daí, eu fiquei martelando. Eu sabia que Deus ele queria alguma coisa de mim, eu não sabia como começar. Isso me incomodava muito, porque eu queria fazer, mas eu me sentia limitada, eu não sabia como fazer. E aí, eu tive o meu segundo sonho. Sentimento mesmo, né? Que a gente não sabe como fazer, a gente se sente limitado, né? A gente sabe o que tem que fazer algo, mas nem sabe por onde começar. E aí eu tive o segundo sonho um ano depois, que foi um bebê nos meus braços, também com criança. E aí eu começava a orar por essa criança, eu começava a chorar por essa criança. Várias pessoas estavam naquele lugar chorando por aquela criança e eu começava a orar
e chorar, e a criança, ela ressuscitava nos meus braços. Então, assim, gente, é muito forte, porque assim, eu comecei a perceber que Deus, ele falava comigo em sonhos, e até eu entender isso, porque isso vem desde criança. Da nossa mente, né? Eu não anotava, eu não escrevia. Então, assim, eu comecei a ver que que Deus, ele realmente, ele estava. Eu falei, Deus, ele tá me cobrando, ele tá me cobrando. Deus, ele tem pressa, eu preciso fazer. E eu ficava com aquela ansiedade, eu não sabia por onde, como. E aí veio o último sonho, que foi o das borboletas, que é daí que surgiu minha marca com a borboleta e tem todo um significado. Então, assim, não foi uma coisa assim que deu um instalar, porque eu achei a borboleta bonitinha e coloquei. E aí eu tive esse sonho com as borboletas em 2018, logo depois do sonho da criancinha que ressuscitou. E aí eu sonhava com um monte de borboletas azuis assim ao meu redor. E aí eu falei, eu me sentia assim, sabe, um nada. Eu falava assim, Deus, ele quer que eu faça as coisas, ele quer que eu use a minha comunicação a favor dele, ele quer que eu use a credibilidade que as pessoas têm em mim a favor dele. Eu não sei por onde ir, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu viajava muito e ainda viajo a trabalho. Sim. E aí eu ia colocando desculpas. E aí vem uma pessoa que eu não conheço, não faz parte do meu ciclo de amizade, conversando com essa pessoa, não acho que numa lanchonete, alguma coisa assim. Essa pessoa estava falando de marketing digital, né? Eu tava com o meu Instagram desativado, eu não falei esse detalhe, eu fiquei 6 meses fora, porque eu queria voltar diferente. E foi o que eu fiz quando eu voltei diferente. E aí ele olhou pra mim e fez assim, eu quero deixar um legado. Ele só falou isso, eu quero deixar um legado. Eu crio um monte de coisa porque eu quero deixar um legado, porque eu quero ser inspiração, eu quero ser referência para as pessoas que me seguem, que acreditam em mim. E aí aquilo bateu forte aqui, sabe? Eu falei, é isso. É isso aí que eu quero. É igualzinho, sabe? Deixar um legado, aí, né? Aí passou, ele me falou isso. E aí, depois de 6 meses, eu reativei meu Insta. E assim que eu reativei, eu fiz o meu primeiro vídeo. Foi como você falou, eu tava assim, sentada. E aí fui pro meu quarto, eu falei com minha mãe, eu ainda morava com minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou lá no quarto, não me chama não, que eu senti vontade de fazer uma coisa agora. Eu fui pro quarto, eu comecei a ouvir a música De Dentro Pra Fora, que é essa música que tá de fundo aí, não sei se tá dando pra ouvir, que eu botei bem baixinho. É linda. Eu comecei a ouvir De Dentro Pra Fora, gente, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir algo tão especial, algo tão forte, assim, algo que era muito mais que eu. E eu falei, poxa, como é que eu vou gravar o que eu tô sentindo? Realmente é de dentro pra fora, né? Eu falei, como é que eu vou gravar? Como é que eu vou explicar? Eu não tenho um tripé, eu não tinha, né? Um tripé, eu não tinha nada. Eu só tinha o meu celular. Aí eu senti, assim, aquela voz, assim, forte, né? Que é o Espírito Santo de Deus falando assim, faz com o que você tem. Você tem boca, não tem? Então faça. E eu tinha medo dos julgamentos. Vão dizer que eu vou me aparecer, que eu tô aqui na internet para me aparecer e tal. Porque a gente sofre muito com isso, né? Quem se expõe na internet. Quer se aparecer, é só mais um aí e tal, para ganhar audiência. E aí eu quebrei esse tabu. E aí comecei a gravar e gravei o primeiro vídeo, que eu acho que a transformação começa de dentro para fora. Fiz o primeiro card também, que fala disso. E aí veio o Sonhe, Note, Realize, e aí foram vindo outros e outros. E hoje em dia tem card aí que eu nem postei ainda, porque é muita coisa. Deus vai mandando. Interessante que a criatividade vai, na verdade, o Senhor vai gerando em nós, né? O conteúdo, o que é que precisa ser falado no dia, né? O que é que ele quer que fale, que ministre. E é bem Exatamente. Isso mesmo. Como você falou do sonho de tendo um filho, eu me recordei também que minha vida inteira, é sério, minha vida inteira, todo mundo sempre me ligou e falou, Mídia, sonhei com você tendo filho. Sempre alguém sonha eu tendo um filho. E aí me veio um dia uma revelação que realmente os filhos são os filhos espirituais, né? O que o Senhor vai dando pra gente realmente. Eu falo que eu já tenho muitas filhas, já passaram muitas filhas, né? Então o Senhor ele vai dando sinais, né? Sinais muito pontuais. Teve uma certa vez também que eu estava em um monte, né? E uma palavra que veio a mim foi assim: abra a sua boca. Para vocês verem como eu era calada, né? Porque nem consegui imaginar essa cena. Tu calada. Pois eu calada. Mas assim, quando eu estou entre amigos, eu converso. Mas para eu falar sobre Jesus, para eu falar sobre algo, né? Eu chegar até no story, que para mim era um bloqueio muito grande, esse de aparecer mesmo. E aí eu sempre me calava, né? E
toda a palavra vinha comigo, abre a sua boca, chegou a hora de abrir a sua boca. Então, você que tá ouvindo aí, chegou a hora de abrir a sua boca. Giza abriu a boca dela no quarto, não foi, Giza? Só com a câmera. Eu abri a boca. Eu e Deus. Olha a Renata aí, foi bem ela que falou isso pra mim aí. Olha então, eu abri. Olha o olhinho dela aí, ela sabe dessa história. Então, eu comecei a abrir realmente a minha boca e foi o fluir de Deus, né? E é de dentro para fora. Não é algo que, uma imagem que a gente passa e vai causar uma transformação, mas é algo que já está gerando dentro de nós, é que faz nascer e causar a transformação, né? O transbordar. Ô, Misna, a gente, rapidinho te cortando, a gente falou quando, a gente falou como, e agora a gente vai falar o porquê, né? Que de qualquer forma ficou aí nas entrelinhas, mas a gente pode ser bem direto o porquê do propósito. O porquê, que é o que a gente estava falando, né? Que o propósito, na realidade, o propósito a gente, às vezes você passa a vida inteira em busca do seu propósito, né? Tem muita gente que fala, meu Deus, para que foi que eu nasci? Tanta gente tem tantos talentos especiais, né? O que é que essa pessoa tem de especial? Por que ela está fazendo? Qual é o meu propósito? Tem muitas pessoas que se angustiam com isso. Mas a gente tem uma resposta muito simples, né, Giza? Que é da palavra de Deus mesmo, que é o seguinte: o nosso propósito é servir. Servir. Somente isso. O seu propósito é servir. A maneira que essa servidão, esse servir vai vir embalado, né? Como a gente está aqui embalado nessa forma de fazer um conteúdo para a internet, ou às vezes você tem algo no seu coração, uma empresa que o Senhor está colocando para você, ou o Senhor tem te dado palavras, não importa a maneira, mas é servir. Né, Giza? Fala um pouquinho sobre esse propósito. Servir, gente. Você fala sobre servir? Sobre servir, sobre propósito. Servir é a base. Porque você que fala de propósito. Porque, assim, na verdade, hoje a gente vê muita gente querendo ser servido. Pouca gente querendo servir. E o maior exemplo que a gente tem de servidão é Jesus Cristo. Às vezes ele deixava de descansar. Às vezes ele deixava de comer para curar. Para falar da palavra de Deus. E ele atraía multidões. E outra coisa, o servir requer exposição, requer renúncia. E aí, quando a gente se expõe e a gente renuncia, o que é que acontece? Vem as críticas. Porque alguém vai achar alguma coisa. Né? Vem os obstáculos. E aí, alguns desistem no meio do caminho. Eu espero que a gente não desista. Porque Me conta assim, aquilo da luz, que você falou da luz. Da luz, que incomoda. Da luz. O que é que acontece? Quando a gente começa... O que é que acontece com a luz? Tá uma escuridão assim... E aí chega aquele clarão assim na cara da gente. O que é que acontece? Incomoda. Só que a luz, ela predomina. A luz, ela predomina na escuridão. Né? A luz, ela brilha nas trevas. Apesar de muita gente achar que pessoas que falam de Deus, que são cristãs, católicas ou independente de sua religião, só tem que andar com aquele perfil de pessoas. Não, é totalmente ao contrário. Porque se fosse assim, Jesus, ele não teria ganhado Maria Madalena. Se fosse assim, ele não tinha impedido, né, aquela mulher de ser apedrejada. Por quê? Porque ele estava em todo lugar, em toda parte. Só que ele era diferente. Onde ele chegava, ele chamava atenção. E detalhe da luz é que assim ele começou a incomodar. Ele também incomodava, né? Incomodava, amiga, sabe por quê? Quando ele começou a curar, ele começou a ficar famoso. Naquela época lá não tinha internet, não tinha telefone, não tinha avião. Mas todo lugar se ouvia falar de Jesus. E aí os reis, os príncipes... Estavam incomodados. E aí, resumindo a história. Eu nunca vou esquecer essa sua palavra que você me falou. Porque me lembrou bem quando a gente está dormindo. Ou quando a gente está num lugar bem escuro, né? Quando a gente acende a luz, chega a dói os olhos. Né? Porque a luz realmente ela incomoda. Né? Mas o que a gente vai fazer com aquilo ali, com aquela luz... Né? A palavra de Deus fala que somos sal da terra e luz do mundo. E não podemos esconder uma luz debaixo de uma cama, debaixo, né? Você fala, imagine, a luz ela está sempre no centro, né, das atenções, ela está sempre no centro, está sempre no alto. Então você não pode se esconder, porque se você se esconder, você não vai estar sendo luz, porque uma luz não se esconde. Né? Você precisa realmente se mostrar mesmo para o que o Senhor te chamou.
né? Aquilo aí, o que está dentro do seu coração aí. Creia, você é luz e sal da terra. Sal dá sabor, né? Dá gosto. E a luz Dá, ilumina. dá. E eu quero salgar sempre. Porque o sal, ele vai predominar, né? Se não tiver uma comida sem sal, ela é bem sem graça. Quem Ela é sofre bem com sem graça. dietas, ela é bem Exato. sem graça. Mas uma comida bem temperada com sal é muito bom. E falando, finalizando essa historiazinha, a historiazinha não, a história de A Jesus, história, fala. ele que é o nome que está acima de todo nome, ele incomodou e ele não se importou não, viu? Quando ele estava pregando, eu lembro uma passagem na Bíblia que ele estava pregando e eu acho que os discípulos, se você lembrar até a referência, você pode falar mesmo. Os discípulos chegavam para ele e falavam assim, que a mãe dele tinha chegado com os irmãos. Essa palavra é bem forte. E nos filmes eles frisam bem essa parte. E ele fala, meus irmãos são aqueles que estão aqui ouvindo a palavra e que seguem a palavra do meu Pai. Gente, isso é impactante se o próprio Jesus, ele não se importou com julgamentos, ele não se importou com o que iam falar. Ele não se importou em agradar, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. E tem sido difícil. Quem convive comigo já tem sentido esse reflexo. E nem todo mundo compreende, porque às vezes não é no tempo da pessoa, é no tempo de Deus. E quando você se dispõe a atender aquilo que Deus ele coloca no seu coração, você vai desagradar um monte de gente. Mas assim, se eu estiver desagradando um monte de gente e estiver agradando a Deus e estiver alcançando um monte de vida, estiver estimulando um monte de gente a sonhar, a ter esperança, a ter fé, a perseverar no seu propósito, né? Como eu tenho ouvido, graças a Deus. Eu já ganhei. Cumprindo o ID. É isso mesmo. Giza, e já falamos sobre descobrir o nosso propósito, né? E o desafio maior de todos que a gente falou aqui, que é a constância, né? Para mim é muito difícil. Amiga, é difícil demais. É difícil porque eu dependo muito de concentração para criar conteúdo. Seja uma dica que eu vou dar de alguma coisa, seja alguma coisa que eu tenho um pouquinho mais de experiência para falar com propriedade, eu preciso de concentração. E Deus, ele fez tudo certinho, que assim que eu fiz meu primeiro vídeo, com pouco tempo eu me mudei, que minha casa estava em reforma. E hoje eu tenho isso. Eu trabalho a maior parte do tempo home office. E nas minhas horas fora do trabalho, é muito difícil, não é fácil não, porque às vezes acabo trabalhando até um pouquinho mais tarde, demandas, análises, né, que a gente acaba passando um pouquinho. É bem desafiador, né? Tem dia que não dá para produzir, tem dia que eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, não fico sem orar, mas tem dia que eu tenho dificuldade de ler, quando eu leio eu não tô entendendo nada. Aí o cansaço, né? Tudo, a gente... eu vou ler de novo depois, porque para ler desse jeito, Deus, ele não merece isso, não. O resto, ele não merece, não. Então, assim, o grande desafio é tempo e aproveitar esse tempo que a gente tem. Porque, assim, o dia, né? A gente tem 24 horas, né? Entre dia e noite aí para dormir, acordar, trabalhar. E aí, se eu trabalho 8 horas por dia, que às vezes a gente sabe que não é exatamente assim, mas teoricamente é. Então, o que é que a gente está reservando para Deus? Né? Então, assim, hoje o grande desafio é ter constância. Eu opto geralmente pelos finais de semana para fazer conteúdo no trabalho, e aí eu tiro um horário ali para refletir, para estudar um pouquinho a Bíblia. E aí tudo que eu falo, eu gosto de me referenciar um pouquinho na Bíblia, independente do conteúdo, porque eu acho que a Bíblia é o livro mais completo que a gente tem nas mãos e a gente pode se referenciar muitas vezes, se embasar por ele, tudo, né? Com tudo. Com tudo isso. A Bíblia fala conosco, né? Aí aqui, eu quero... falou que solitude nos traz criatividade. E é verdade mesmo. É verdade, perfeito. Só refletimos a luz que já recebemos. Amém, amém. E aí o grande desafio, na verdade, eu já tenho, eu entendi esse processo de solidão, né? Solidão a gente pensa que é uma coisa assim negativa, uma coisa, você é uma pessoa... Não, gente. Solidão é o seu momento a sós. E muitas vezes, quando Jesus ele operou milagres, teve situações que ele operou milagres que ele falou, não conta pra ninguém, não. Eu não tô lembrando agora os trechos, né, bíblicos para referenciar, mas teve momentos que ele operou milagre, que ele falou, não precisa contar pra ninguém. Era só ele e aquelas pessoas ali daquela situação, mas as pessoas não aguentavam e contavam, era um milagre. Na realidade, a solitude é o seguinte também, a gente calar as vozes externas, né? Porque às vezes a gente está num mundo que é repleto de barulhos,
o tempo inteiro, muita gente fala muita coisa, o tempo inteiro é muita informação de televisão, de todos os lugares, e a gente esquece de ter o nosso momento a sós, né? O nosso momento mesmo com Deus, o nosso momento conosco mesmo, né? Quantas vezes você não passa um tempo com você mesmo, né? Para poder se entender, para não é gerar algo. Então a gente precisa realmente desse momento. Chloe falando, é um momento de intimidade, você e Deus, exatamente. Ó, Deus tem usado de forma extraordinária, Giza. Amém. 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 E é realmente... Essa Giza é uma benção. E realmente... Essa mesma é uma benção. A constância é algo que realmente... Eu é luto todos os dias com isso. Com a constância, com a procrastinação. Né? Eu preciso eu quero ter muita constância. Uma das chaves que eu entendi mesmo é que a gente dá a nossa primícia a Deus, é o que faz a gente ter muita constância. Por exemplo, você acordar um pouco mais cedo para ler a palavra de Deus, enquanto o mundo ainda dorme, tá lá você e Deus lendo a palavra, né? Isso ajuda a ter constância, a gente ter realmente um horário, porque, olhe bem, quando eu deixava para ler a Bíblia e orar de noite, eu sou uma pessoa... Se eu deito a cabeça no travesseiro, eu não sei nem mais o que aconteceu. Eu durmo na mesma hora. Então, eu não tenho condição de deixar, né, a última parte do meu dia para Deus, né? Então, eu preciso, para ter constância, eu preciso realmente dedicar a primícia. Comigo funcionou assim, que é acordar um pouco mais cedo para ler a palavra, para poder orar, né, para fazer o meu devocional, para começar o dia bem. Consigo todos os dias? Não consigo todos os dias. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas todos os dias eu luto, né, para que eu consiga realmente ter essa constância, né? E eu vou falar um detalhe aqui, Lisna, só para a gente fechar aí para o outro tópico, né? Para não se estender. É um detalhe importante que talvez algumas pessoas já me falaram: eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler e dá sono. Gente, acontece isso comigo. Acontecia tanto que a gente até falou aqui de despertar. Então, assim, eu conheço a palavra desde pequenininha, fui criada na igreja católica, depois a gente começou a ir para a igreja evangélica. Então, assim, mas minha base sempre foi conhecer a palavra, ir para a igreja. Eu sempre fui orientada, né? Sempre tive a orientação. Mas eu tinha muita dificuldade com a concentração, eu tinha muita dificuldade com a leitura da Bíblia. Eu realmente lia e dava sono. Se alguém aqui está ouvindo e lê e dá sono, é normal. Você vai continuar lendo. Um pouco mais imperativa, né? Você é uma pessoa que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Exato. E aí eu sentia realmente sono. É ruim de se focar, de se concentrar e dar sono, realmente. É verdade. E outra, quando você lê, e quando você não lê que você não entende, minha irmã, você vai pro Antigo Testamento lá, que não entende nada. Eu vou até indicar, deixa eu pegar a Bíblia aqui para indicar rapidinho. Certo. Deixa eu indicar aqui, ó. Essa daqui, a mensagem. Linda! A Bíblia, a mensagem é para quem tem dificuldade de entender a Bíblia, viu? Essa Bíblia aqui é excelente. Bem atual, né, Misna? Muito atual. E aí, o parêntese que eu queria falar, não sei se minha mãe tá na live, mas era, por exemplo... Aí, ela falou, cheguei, minha filha. Falou? E aí, minha mãe, ela sempre pegou muito no meu pé, apesar de não ser uma filha que dei trabalho a ela, mas ela era muito preocupada, né? E tal. E aí, ela ficava naquela preocupação, minha filha, não tô vendo você pegar a Bíblia tá empoeirando, quando eu morava com ela, né? E ela pegava no meu pé e me dava uma agonia que ela ficava falando, e eu queria deixar Deus falar as coisas, e ela ficava empurrando, sabe? E quando eu vim morar só, tipo, não tem minha mãe, não tem ninguém para olhar o que eu faço, a hora que eu faço, mas eu leio a Bíblia. Eu leio, eu oro, eu consigo ter conexão com Deus. Então, assim, não precisa ninguém estar olhando, não precisa ninguém saber que você ora, que você conversa com Deus, que Pode você... ir pro banheiro de casa, né? Quem não tem um espaço, vai pro banheiro ali de casa, se tranca, ora, né? Faz o seu Pediram para colocar a Bíblia, Misna, para você colocar a Bíblia. Coloca novamente a Bíblia aqui, a mensagem. Isso. Printa aí. Printa. Então, ela assim... é extremamente fácil. É uma Bíblia assim. E você lê parecendo realmente um livro de histórias. Não, amiga, é um fácil, livro de histórias, mas é uma delícia. Eu amo essa Bíblia. Eu tenho algumas versões, mas ela é estudo muito facilitado. É excelente. Você vai gostar de ler, viu? O próximo tópico é o processo de transformação. Deixa eu escrever aqui. Vá falando que eu vou escrever aqui o nome rapidinho da Bíblia. Ah, tá. O processo de transformação, né? Que o que é que a Ariela tá? É bem assim. Faço um louvor no banheiro. A Ariela falando. Ô, gente, a gente tem que improvisar. O importante é fazer.
É. O importante é tirar um momentozinho para o Senhor. É tão bom, faz bem para a alma, para o espírito. É tão bom para a mente, né? E é muito bom também avisar o pessoal de casa, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu acordava cedo quando eu morava com minha mãe, menina, vai dormir, o que é que tá fazendo isso? Acordada cedo? É Era assim, desse jeito. É bom tudo se avisar minha incomoda. mãe, vou entrar, ou então meu pai vai estar aqui, ó. Não abre a porta não, porque eu vou estar no meu devocional, vou estar orando. Avisa que Isso. todo mundo respeita, pode ter É certeza. só avisar, o segredo é avisar. É, o segredo é avisar. O processo de transformação, né? Acabou que a gente já entrou nele. A transformação, eu digo que é o que a gente está vivendo hoje. Todos os dias a gente está sendo transformado. Todos os Exato. dias a gente está sendo moldado. E Intimidade com Deus, né? Interessante, quando a gente começa a dar, né? A gente começa a falar mais, a gente recebe muito. Então, assim, quando a intimidade com Deus aumentou demais depois que eu comecei a compartilhar com vocês, né? Eu já tive uma célula em casa, eu lembro que o momento da célula era muito bom, que é a reunião de pessoas, porque eu estudava muito para poder passar. Então, a gente tem um compromisso, né? Quando a gente está realmente comprometido em passar algo para o outro, a gente se compromete em estudar, então a intimidade com Deus, ela melhorou muito depois que comecei a servir mais, né? Servir mais do que eu já servia. o processo de transformação, ele é doloroso, porque a gente está ali no casulo, né? Eu me senti assim, eu estava no casulo, cheia de sonho, não sabia por onde começar. E aí o processo de transformação, você começa a criar asas, literalmente, e voar. E esse processo dói, não é fácil. Às vezes a gente se depara com situações que a gente se sente até só. Uhum. E aí, no processo de transformação, aumenta a nossa intimidade com Deus, que foi isso que Misna acabou de falar. E aí, depois, a gente vem superando limitações, que foi, a gente também, de certa forma, já falou, né, Misna? Uhum. Sobre os julgamentos, né? É bom falar Exato. de uma forma E mais assim, vem específica. muito de pessoas mais próximas, né? Eu Vem. lembro que em casa mesmo, meu marido, antes de ele entender o que eu estava fazendo na internet, ele, blogueirinha agora, é? Não sei o quê, e ficou assim, achando estranho que eu estava compartilhando algo. Então, geralmente, mas você precisa persistir naquilo que o Senhor te chamou. Hoje ele apoia, ele realmente já entende o que é que eu faço aqui na internet, né? E aí as pessoas, elas vão realmente, com a sua persistência, elas vão entendendo o que é que você está fazendo, né? Elas vão abraçando. Mas no início, não é todo mundo que vai te abraçar, Não. que vai abraçar a sua ideia, que vai abraçar aquilo ali que você está fazendo. Às vezes você tem um sonho, você está colocando em prática. Não é todo mundo que vai, não. Você só precisa de um aval, o de Deus. Você tendo o aval de Deus, pode ir. mil Sem medo de cairão ser ao seu feliz. lado. Pode ir. À direita, mas você não vai ser atingido. Você precisa ter força. As pessoas, elas não precisam abraçar aquilo que você está fazendo, não. As pessoas certas que precisam ser abraçadas, né? Se você, como Giza falou, se outras pessoas estão sendo tocadas, é isso que vale, as pessoas certas. Não precisa as pessoas do seu lado serem tocadas, porque às vezes o Senhor não te chamou para tocar quem está do seu lado. Chamou para tocar outras pessoas. E aí você está se calando porque quem não é para ser tocado por você não está sendo tocado. Perfeito. Né? Então... A gente tem até o ditado, né, Misna? Santo de casa não faz milagre. A gente não tem faz esse ditado. milagre, não. E não é porque Não dá faz, mau não. testemunho, não. Em algumas situações não faz milagre porque tem uma vida em casa e uma vida na rua, né? Que é dupla personalidade. Eu não tô falando disso, não. Eu tô falando que às vezes quem é de casa, depois eu vejo, tal, minha irmã, minha mãe, meu tio, enfim, deixa pra depois. E às vezes quem tá de fora, que dá todo esse suporte, esse amparado. Alguém escreveu alguma coisa aí, Misna? Carol falou. E, Carol, às vezes a gente se preocupa mesmo, mas se fazer a diferença na vida de uma pessoa, já vale a pena. Já vale a pena. Já vale a pena. Fazer a diferença de uma pessoa. E aí a gente tinha o medo do julgamento também, né? Que a gente colocou aqui. As limitações, por exemplo, Giza não sabia fazer artes, né, Giza, pro seu Instagram. Eu aprendi me virando lá no Canva. Se virando no Canva, então a gente foi se virando realmente, né? Como gravar um vídeo, como gravar um Reels, como fazer. Então a gente foi se virando, fazendo. Tutorial tá aí, o melhor. Tutorial na internet, todo lugar, não é?
Então, a gente precisa usar realmente as ferramentas que o Senhor nos dá para poder abençoar outras vidas, né? Se você tem realmente... Eu falo muito para empreendedoras, quem tem um negócio, porque, assim, é o que eu bato muita tecla no meu Instagram, né? Então, se você tem realmente o seu negócio, você encontre ferramentas, estude o melhor para poder passar, né? O melhor para aquela pessoa que está ali com você, né? Medo do julgamento e fazendo novas conexões. Importante. Perfeito. As novas conexões, né, Giza? Fale aí das novas conexões. Rapaz, não é fácil não, viu? É. Novas conexões, gente, é quando... assim, acho que a gente acabou não falando que a gente falou do propósito, como aconteceu na nossa vida, mas a gente acabou não dando uma introdução do propósito, né? O propósito nada mais é... Misna deu alguns exemplos, né? Mas, assim, o propósito nada mais é de que a gente usar aquilo que a gente tem facilidade, aquilo que a gente tem como um talento, como uma aptidão, usar isso a favor do outro, né? A gente falou até na introdução sobre isso. Então, assim, é você retribuir de alguma forma, é você colocar isso para fora, colocar isso em prática e trabalhar a habilidade, que foi o que Misna falou, que eu fui mexer no Canva para aprender. Foi bem assim mesmo. Uhum. E aí, na parte da conexão, o que é que acontece? A gente tem que fazer... A gente tem que fazer, não. A gente acaba fazendo conexões com pessoas que têm um propósito parecido, semelhante. No intuito de troca, no intuito de aprendizado. Então, por exemplo, hoje eu me vejo seguindo gente que usa as redes sociais para falar de um conteúdo bacana que eu gosto. E o interessante é que também não são novas conexões, que são pessoas que estão realmente do nosso lado. Quando você entra numa nova etapa de vida, você precisa realmente ter pessoas para você modelar, pessoas para você, não é para você estar acompanhando, que estejam no mesmo espírito que você, né? Na mesma vibe, né, amiga? Que você, na mesma vibe, né? Como eu falo, na mesma vibe. Então, realmente, eu comecei a fazer que nem diz, seguir pessoas que estejam alinhadas com o meu propósito para que eu possa aprender com elas. Então, isso é muito importante, você tomar cuidado com quem você segue, porque quem você segue no Instagram também é a média das 5 pessoas que você anda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Perfeito, isso mesmo. E você é o resultado, não é da média das 5 pessoas. Exatamente. Então, exatamente. E isso ajuda... a gente falou isso na reuniãozinha que a gente fez no sábado. As conexões, elas podem nos ajudar a dar continuidade ao propósito. Nos dá embasamento, que foi o que Misna falou, nos dá também embasamento, pessoas que têm mais experiência, pessoas que já estão ali na rede social fazendo esse trabalho, nos dá coragem. E eu não sei, Misna, mas já teve algumas situações que eu falei assim, ai, gente, Instagram, tem que postar alguma coisa e tal, mas assim, eu só posto realmente quando eu sinto no meu coração, gente. Eu não faço nada porque é o horário do engajamento, eu sou todo ao contrário, viu? Eu não faço porque é o horário do engajamento, porque hoje é o dia de postar. Eu não faço isso. Eu faço realmente quando eu sinto no meu coração para fazer. Às vezes é aquele horário, o horário do menor engajamento, mas foi aquele horário ali que eu senti incomodada para fazer. Então é o que Misna falou. Se um ouvir, se um foi alcançado, já tá valendo. Já tá valendo. Então, assim, a questão da conexão, a gente acaba, né, conhecendo novas pessoas e isso nos dá um embasamento para continuar, porque tem momentos que já passou assim pela cabeça de desistir, eu quero ficar só com o YouTube, porque, sei lá, às vezes você fica meio cansado, porque realmente é muita informação, a informação chega muito rápida, às vezes a gente fica um pouco cansado mesmo, do volume de informação que chega, na velocidade que chega. Exato. E às vezes eu me sinto cansada, não consigo acompanhar, e aí vou entrar também numa questão que hoje tem muita questão da comparação, que isso me incomoda um pouco. Porque não seguiu, porque não curtiu, porque não visualizou. E essa cobrança me incomoda um pouco. E às vezes, hoje eu tô aprendendo a lidar com esse tipo de cobrança, porque realmente tem uma vida corrida, nem sempre eu vou conseguir olhar a story da maioria das pessoas que eu sigo. E curtir, comentar, nem sempre vai ser possível, mas se eu olhar, com certeza eu vou dar uma curtidinha, vou comentar. Mas, assim, é muito desafiador essas coisas e incomoda um pouco, e dá vontade de você ficar em off, sabe? Eu acho que muita gente aqui pode estar ouvindo e se identificando com isso. Então, às vezes, você fica, tá muita, né? Cada hora uma pessoa fala uma coisa, eu vou sair, vou ficar em off, só que aí vem, não, você não pode sair, não. Você começou, você vai continuar. Você vai continuar, você precisa continuar. E aí eu não saio, mas já passou pela cabeça desistir, tentar por outros ângulos. Mas assim, eu sei que esse canal aqui da rede social, apesar de muita gente também falar mal, né? Mas eu acredito que através disso aqui muita gente é abençoada, né? Quanta gente às vezes não tem TV, mas tem celular. Não tem TV, mas tem celular.
o interessante é que às vezes as pessoas falam, poxa, a rede social tá tão tóxica, né? Tantas coisas ruins na rede social, tantas coisas ruins, mas e você que é luz? Tem feito o que nessa rede social, né? Você tem realmente trazido algo que realmente possa abençoar a vida das pessoas, né? Então, se você tá achando tóxico, não precisa se retirar. Você precisa se tornar a luz daquele lugar, né? Então, que você possa estar utilizando para compartilhar coisas boas. Estamos num momento tão delicado, num momento que tem várias vezes que eu quero saber, meu Deus, eu tô vendo notícia triste, tanta coisa triste, minha alma fica abatida, eu fico abatida. Então, nós precisamos compartilhar esperança, compartilhar coisas boas aqui nessa rede social, né? Porque o mundo realmente já está cheio de tantas coisas ruins. Precisamos ser luz, né? Trazer esperança, porque ainda há esperança, né? Na palavra de Deus fala que iremos vencer. Então, tem esperança. Em relação às conexões, muitas vezes você fica pensando o seguinte, você fica focado naquelas pessoas que estão te dando coisas negativas, né? Do tipo, que não tá acreditando em você, que não tá acreditando no que você tá fazendo, ao invés de procurar conexões com pessoas que estejam no mesmo propósito de alinhamento, né, com você. Não é culpa de ninguém que as pessoas que estão do seu lado talvez não estejam no mesmo propósito, né, na mesma visão. Às vezes não tá interessada, né, Misna? Não tá interessada, às vezes ela tá em outra visão, né? Às vezes ela tá em outra visão e você quer tirar daquela pessoa que ela esteja na mesma visão que você. Só que não é, o chamado é único. O Senhor te chamou para uma coisa e ele vai colocar mais pessoas ao seu redor para poder estar te fortalecendo, né? No seu chamado. Perfeito, isso aí. Vamos lá. Transformação no outro, né? Último tópico, né? Que é transformação na vida do outro. Quando eu comecei aqui a fazer a rede social, eu me peguei inúmeras vezes olhando os directs, clicando e chorando. Acho que vocês têm algumas pessoas, né, que não sabem, mas já me fizeram chorar muito, muito. Porque, duas, né, Giza? Porque, assim, a gente faz realmente com amor, realmente com o que o Senhor chamou e receber um testemunho. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu senti uma transformação ao começar a me arrumar, né? Ou então eu senti uma transformação no meu trabalho, você me fez realmente sonhar novamente, tudo. Então, todos esses testemunhos que eu venho recebendo é o que, como o apóstolo Paulo fala, né? Que sejam encorajadores, né? Então, precisamos encorajar sim um ao outro, né? Se uma pessoa está te fazendo algum bem, encoraje ela. Você não sabe como é que ela está naquele dia. Tantas vezes eu queria desistir. E eu abri o direct e recebi um testemunho. Começava a chorar. Eu falava, meu Deus, realmente, eu não posso desistir, não, tenho que continuar. Igual a minha amiga também. Eu sempre agradeço da seguinte forma, né? Muito obrigada por me encorajar. Porque realmente isso é uma dose de encorajamento, né? Quando vocês contam um testemunho, é realmente o que faz assim, poxa, realmente o Senhor tem feito através da minha vida, não sou eu, não, é o Senhor que tem feito mesmo. E eu preciso continuar para cumprir o meu chamado, o propósito, né? Então, sejam encorajadores dos seus amigos. Às vezes, seus amigos estão precisando de uma palavra e você está aí se calando, né? Sejam encorajadores das pessoas que você encontra na rua. Não precisa ser amigo nem nada, mas não seja aquela pessoa que critica, que cutuca uma ferida, mas que encoraja o outro, né, a fazer. Às vezes a pessoa fez algo, você nem achou tão legal, mas ela deu tanto melhor dela ali, né, naquela coisa ali. Poxa, ela desprendeu um tempo aquilo ali. Porque que custa você dizer, né? Muito bom, continue. Vai lá, só continua. Só dizer isso, só continua. Né? Eu ouvi também muita coisa, assim, durante esse um ano, né? Inclusive, né? Essa live... A gente tem um ano, né? É como se fosse uma comemoração, né, amiga? É verdade. De um ano que a gente está fazendo essa rede social. E assim, ó, João tá aí, meu amigo também. Enfim, inclusive, ele é uma das pessoas também que me incentiva muito. Assim, gente, uma das coisas, assim, Misna deu alguns exemplos dela, e um dos retornos, assim, que eu já recebi, assim, que me fez chorar também, foi quando uma pessoa falou bem assim, olha, eu ouvi esse vídeo teu hoje e eu tinha desistido de sonhar, eu tinha desistido, tem um sonho meu, a pessoa não me contou, é claro, tinha um sonho meu que eu queria muito, eu sempre quis muito, já tem anos que eu quero esse sonho, e depois que eu assisti teu vídeo, eu entendi que eu não posso desistir do meu sonho e eu vou continuar tentando. Eu até emocionada de tu contar. Isso pra mim, eu não sei se era um filho, eu não sei se era um casamento, eu não sei o que é que era, gente. Mas o fato é que a pessoa tinha desistido, sabe? Tinha deixado de mão. E ela falou, pois eu vou continuar, Giza. Depois do teu vídeo eu entendi que eu preciso continuar.
Uma outra situação que eu ouvi foi assim, Giza, que vídeo maravilhoso. Áudio, né? Na verdade, eu recebi áudio. Que eu acho que até hoje eu tenho guardado. Falando assim, Giza, eu tô aqui emocionada, me acabando de chorar, porque eu sempre tive vontade de viajar e tudo, e eu sempre acho que o dinheiro não dá. Eu sempre acho que isso não é para mim. E hoje eu senti vontade de programar uma viagem com minha família ou com os meus amigos e eu me dar esse presente, sabe? Eu entendi você contando sua história, que você veio de família humilde, que tem vídeo, não é que eu falo disso, e que você lutou, e que você guardou, e que você poupou, e que você conseguiu fazer. E assim, pense a pessoa gravar um áudio, sabe? De tipo 3 minutos, em prantos. Então, assim, eu entendi, eu falei, Deus, eu nasci para isso. Sabe? Tanto tempo que eu não fiz, né? Mas agora eu não quero parar mais. Então, assim, esses são um dos exemplos. Exemplo assim, Giz, eu não gostava de estudar, eu não achava que faculdade era importante. E eu entendi, através de alguns vídeos, alguns conteúdos que você posta, que é importante a gente se atualizar, a gente buscar ter um título. Não que faculdade vai resolver todos os problemas, mas é importante ter um título, às vezes, para conseguir uma oportunidade melhor. Então, assim, são vários âmbitos, não é dizer que a gente está aqui para falar. É porque, assim, Deus na nossa vida, né, Misna? Ele é o centro. E o centro, do centro sai tudo. Porque, tipo assim, cada um tem um propósito. Tem gente que tem um propósito no trabalho, na vida espiritual, na família. Cada um tem um propósito para alguma coisa. E o propósito é tudo aquilo. Isso, e o propósito é tudo aquilo que enche nosso coração de alegria quando a gente faz que a gente se acabou ali o dia todo fazendo aquilo ali que é nosso propósito. Essa é a chave. Essa é a chave que você falou. Essa é a chave. Que você faz, que você fica assim, transbordando de alegria, acredite, é o seu propósito. Você pode achar que é uma coisa, meu Deus do céu, eu sou uma cabeleireira e me transborda de alegria estar arrumando os cabelos das mulheres. E se isso te transborda de alegria, acredite, esse é o teu propósito. Esse é o teu propósito. Estou para servir, né? Não é nada mirabolante. Você pensa assim, eu nasci para quê? O que é que te transborda? O que te faz assim, meu Deus, eu tô me sentindo assim útil, né? Eu tô me sentindo aquela alegria dentro de mim. E várias profissões podem viver o propósito de Deus. Por exemplo, um médico que ele não trabalha só pelo dinheiro, um médico que ele faz hora extra para salvar uma vida, para fazer um parto. E professores que se transbordam de alegria, uma vida transformada ali dentro de uma sala de aula. Então, não somente nas profissões, existem muitas mães também, né? Eu vi um vídeo certa vez que tocou meu coração, que foi assim, mais ou menos assim, um rapaz, ele era o céu, e o Senhor estava falando, né? As pessoas falavam, meu Deus, eu não cumpri o meu A pastora Samara Mori, vamos transbordar, vou aproveitar e falar do Congresso de Mulheres no Ministério Internacional de Sion, dia 9 de julho. O Congresso Transbordar, vai ser tremendo, né? Então, vocês estão convidadas. E aí, o que é que acontece? Ele falava, tem uma mulher que falou assim, Deus, eu não cumpri meu propósito, eu apenas fui mãe. Né? E o Senhor falou, né? E nesse vídeo fala assim, você cumpriu, você foi chamada para isso. Os seus filhos, a forma como você criou, serão gerações abençoadas, né? Eles tocarão muitas vidas. Então, ser mãe também é um propósito, é um chamado, né? Então, é o servir. Qual a forma que você tem para servir, né? O outro. Então, esse aí é o seu chamado. Que te transborda de alegria, né, Giza? Deixar o medo de lado, né? E assim, a gente tem uma novidade. Eu gostaria de ficar aqui o tempo, tem muita coisa, vem muitos insights, assim, né? Muita coisa pra gente falar. Mas, assim, pra gente não... O Insta não derrubar a gente, né? Não sei. A gente vai abrir agora para algumas perguntas ou algumas contribuições. Se alguém quiser falar alguma coisa que sentiu no seu coração, a gente vai abrir esse espaço. Uma palavra que resuma essa live e façam prints e mandem para mim e para a Misna, porque a gente não tem como fazer os prints, né, amiga? E aí depois a gente postar, e se postarem, marcar a gente. Então, assim, aproveitem esse espaço para falar em uma palavra que a live significou para vocês, ou algum depoimento que vocês gostariam de dar de algum conteúdo que vocês já viram meu ou de Misna ou da própria live, o que é que foi essa live para vocês, ou alguma pergunta que vocês queiram fazer para a gente. E em seguida, no finalzinho, a gente vai encerrar contando uma novidade para vocês, que a jornada ela não vai começar e acabar hoje, né, Misna? Exatamente. E aí essa deixa vai ficar para o final. João Geisa Carlos botou, falou. estou radiante. Que mais?
João Carlos falou assim, ó, suas palavras falando de você são espetaculares, motivacional. Só te digo uma coisa, continue, feche os olhos e faz esses propósitos nas vidas das pessoas. Amém. É isso Obrigada, mesmo, João. Giza. Precisamos sim, né? Despertar. Despertar. Vamos falar da jornada, né? Para finalizar, esse é o primeiro dia, né, que a gente vai fazer. Giza convidou. Obrigada, Jane. A Geisa tá aqui, despertar. Estão escrevendo ainda. Gostei. O meu não tá aparecendo, não, viu? Tá aparecendo no meu. Gostei também da convidada. Estão falando da convidada Misna. Mas ela é uma Obrigada amor, né? pela Uma presença fofa. de todos, de todos. Eu nem imaginava. Amei demais. Ó, amiga, tu não tá conseguindo ver, eu vou ter que ler pra tu. Não, lê aí, porque não tá aparecendo pra mim, não. Tá aqui bloqueado. Porque é estranho, né? Você tá aparecendo. Estranho. Parou Alguém em mais? Mari Santana, o meu. Estamos com 40 pessoas na live. Kátia! Ó, Kátia, em breve vai estar aqui com a gente, viu? Deus continue abençoando vocês. Já comecei a seguir ela, a Mirna, mais uma seguidora. Olha, uma poderosa. Poderosa todo dia. Todo dia. Pronto, Olha, acho que a gente pode, né? Falar da novidade. Falar da novidade. Giza falou que sentiu no coração dela, né? E ela fez esse convite para fazermos a jornada juntas. Será uma jornada de 7 semanas, de 7 segunda-feiras. Contando de hoje. Contando de hoje. Hoje foi a 1/7, né? Que é a incrível jornada do agora. E teremos convidados muito especiais, que agora o Instagram pode fazer 3 convidados, até 4, né? E a gente teremos convidados muito especiais. E por que 7? Porque eu vou contar o seguinte. Lá em Josué, obrigada, né, Margot. o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto. Não sei se vocês conhecem essa história, né? A maioria conhece. Passou 40 anos no deserto e chegaram até Canaã. Porém, o que acontece? Para conquistar a terra, precisou também entrar em guerra, em batalhas. E teve uma que foi para a conquista de Jericó. Os israelitas rodearam a cidade durante 6 dias e no 7º dia tocaram as trombetas e as muralhas caíram. E aí eles começaram a entrar em guerra para conquistar e conseguiram conquistar aquele território. Então, para a conquista do nosso território, vamos fazer a mesma coisa, cercar, né, a nossa cidade, cercar a nossa vida por 6 semanas. Na 7ª, eu creio que o Senhor vai fazer na sua vida, vai fazer na nossa vida, né? Vamos aqui ter alguns temas. Toda semana teremos uma muralha para ser derrubada. A de hoje foi a do propósito, né? Já desvendamos o propósito, né? O que significa o propósito, despertar para o propósito. E teremos algumas nas próximas semanas. Teremos depressão, relacionamento, não é? Vai ser forte, viu? Vai ser forte. Vai ser. As muralhas vão Misna, em nome de escreveram Jesus. Coisas para você aqui, mas subiu. Eu tava esperando você terminar de falar para eu ler. E aí subiu, não consegui ler. Mas se a pessoa quiser escrever de novo. Mas enfim, isso. Não. Eu falei, né, pra Misna que eu tinha sentido no meu coração de fazer a jornada, até pelo nome jornada, pelo card que foi feito por ela, né? Eu fiz, tá na tua mão aí agora. E quando eu vi, eu lembrei de um desejo que eu tinha tido lá atrás, me fez lembrar, quando eu olhei pro card, eu fiz, é isso, eu vou só falar com Misna pra ver se ela concorda. Seja, e eu pensei por nós, né? Pensei nas 7 semanas. Oi? Chame os amigos, as amigas. Isso. Né? E aí eu pensei nas 7 semanas, porque o 7 é o número perfeito, como a Misna contou a história aí sobre os muros de Jericó. E assim, biblicamente, quem tem um mínimo de conhecimento na Bíblia e que já estudou um pouquinho, sabe que 7, biblicamente, é o número perfeito. A gente escolheu esse número. Então, de hoje até dia 9 de agosto... Eita, Misna, 9 de agosto é o congresso, não é não? Não, 9 de julho é o congresso. Pronto. Vai cair aqui, ó. A próxima live vai ser dia 5/7, semana que vem. E a última live vai ser dia 9 de agosto. Porque já tá com as datas aqui. Toda segunda-feira, às 21 horas. Então, assim, não percam que a gente vai ter um convidado espiritual também. Espiritual, porque eu sei que vai mandar esse convidado, né? Está orando. Alguém escreveu aqui, Deus é bom, agradeço a vocês a palavra. Alguém escreveu para 1/7, concluído com sucesso. Alguém escreveu aqui, 1/7.
É, eu acho que é venci, viu? Camila, Hoje eu com o acho. desbloqueio, eu venci a live. Venceu a live. A primeira live de Vencei, Misna, venci. gente. Eu não contei no Primeira início para não ficar live. mais nervosa e tal. Mas é a Foi um primeira live de bate-papo Misna. maravilhoso. Muito obrigada a Pois é. todos que estiveram aqui conosco, né? Muito obrigada, que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês, que vocês possam ter saído com uma porção, né, significativa para o coração de vocês, como a chave de que o propósito é você servir, que você precisa abrir a sua boca, viu? Porque o Senhor é de dentro para fora, É né? Você possa verdade. se encher do Senhor. Diga a sua palavra, Giza, para E finalizar. aí, é isso, não falar que ao longo da semana a gente vai saltar o card com a convidada, vai ter no meiozinho, assim, entre nós, vai ter o convidado ou a convidada. E os temas vão ser bem especiais, vão ser bem específicos dentro dessa jornada do propósito, né? Porque cada um é abençoado dentro do seu propósito, né? Então, assim, eu acredito que muita gente vai ser alcançada e, assim, vai ser um despertar realmente. É uma oportunidade de desbloquear, né? Tem muita gente que está com bloqueio, que às vezes, né, timidez, enfim. E aí a gente vai ter aí durante essas 7 semanas aí, vocês fiquem em oração, que aí a gente vai estar desbloqueando tudo. Então, orem pelas nossas vidas nesse projeto, porque não deixa de ser um projeto, não é um projeto. E através disso, outras coisas podem vir a acontecer, que aí é Deus que sabe, é com Deus. E aí, ao Amém. longo da semana, a gente vai divulgar, né? De cada semana, a gente vai estar divulgando e convidando, né, as pessoas, né? A gente vai entrar em concordância e vai estar fazendo um convite para as pessoas que estão com algum tipo de propósito em alguma área específica para estar abençoando a vida de vocês e as nossas vidas também. A gente é uma forma de crescer mais um pouquinho, porque todos os dias a gente cresce e aprende um pouquinho, né? E agradecer a vocês por essa live maravilhosa, por esse momento maravilhoso. Falar desse assunto é muito gostoso, dá vontade da gente ficar aqui o tempo todo falando. É muito bom falar de Deus, falar de propósito, falar de sonhos, falar de superação. Então tem muita coisa assim boa, mas a gente tem que acabar, né? Tudo tem início, meio e fim. E agradecer a presença de vocês por terem ficado e terem entrado na live, ter separado esse tempinho aí para nos ouvir e interagir com a gente. E eu acho que é isso. É isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, Tchau, Giza. tchau. Obrigada, né, por esse projeto, por me Alguém estimular a escreveu, estar Misna. aqui. Peraí, Misna. E, Ah, e assim como essas palavras levantaram Josué no passado, ele nos levanta hoje para prosseguir as nossas caminhadas. Amém. Vivi, amém. botei. Aleluia. Oi, É isso. tia, aqui é Levi, o filho da minha amiga Vivi. Oi, meu amor. Beijo. Beijo para Ai, todo meu mundo que tá Deus. aí, meus amigos, minha mãe, minha Beijo. família, todos. Um abraço, gente. Até Obrigada, viu? mais. Vou tentar Um deixar a live abraço. gravada aqui, Misna. Vou tentar gravar. Agora é outra coisa que a gente tem que vencer, né? Como é que bota para É, gravar? amiga. Não, gravar eu já sei. Só Já sabe. vou tentar aqui. Finalizar, Gravar eu né? já sei. Tá A bom. próxima Então vai ser tá. fixar, que eu não consegui fixar hoje. A gente aprende Entendi. na semana que A vem. gente aprende, a gente vai aprendendo. Tá Um bom, tchau, beijo. tchau, Tchau, gente. Jana. Tchau, Beijo, gente. tchau. Beijo grande. Misna, beijo, meu amor. Deus te Beijo, abençoe. tchau, tchau. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui.